Gênesis. Obrigado. Gênesis. Glória a Jesus. Capítulo 31, irmãos. Nós paramos no capítulo 30, no verso 38, nós vamos voltar. É porque nós queremos só enfatizar o propósito do que de fato nós estamos ministrando. E aí precisamos ver exatamente o ponto X aonde a gente iniciou. Gênesis capítulo 31, versículo 1 e 2. Então, ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda a glória, ou toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era mais o quê? Com ele e com mudança. Justo e compassivo Deus. Aqui está a palavra que dura para sempre. E a mesma reverenciamos, e que nenhum tio passará. A terra passa, mas a sua palavra não passa. Fale conosco, oriente a noiva, e eu faço parte. Senhor Jesus, muito obrigado por ter falado conosco, ó conselheiro. E às vezes o conselho vem de uma forma ríspida, e muitas das vezes, Senhor, nós não queremos ouvir. Gratidão por tudo no nome de Jesus. Digo amém, irmãos? Amém. Poder sentar, por gentileza? Glória a Deus. Meus irmãos, na semana anterior a gente leu exatamente esse versículo e procuramos ver de fato o motivo da consonância do texto quando se diz respeito aqui o que de fato Labão ouviu dos seus filhos e soube da parte de Jacó. O que de fato os filhos de Labão disse a ele, e por causa do que os filhos de Labão disse, por causa das palavras que o filho de Labão disse, o pai Labão ficou irritado. A irritação de Labão era tamanha que o seu rosto mudou com Jacó. Quando a gente viu isso aqui na semana anterior, a gente teve uma ligeira impressão de como as coisas acontecem. Sabendo que, quando o texto leva em consideração que o rosto de Labão muda ou não era mais como antes, isso demonstra que Labão tinha um rosto afavorável a Jacó. Por conta dessa situação aqui, qual esta a gente já nos compreenderá, segundo o texto que nós lemos. Eu não vou voltar porque eu só estou trazendo um ponto de partida. A gente percebeu que por causa do que os filhos falaram a Labão, Labão mudou o seu rosto para com Jacó. Mudar rosto aqui é mudar comportamento. Mudar rosto aqui é olhar com aquele olhar como ele dissesse assim: não estou gostando nada do que você está fazendo. E isso é triste, porque como a gente já sabe, o reino de Deus já se aproxima, o arrebatamento está logo ali na frente. E quanto mais a gente junta as ovelhas e entende que as 99 estão doutrinadas ao sair para buscar aqui nunca mais veio, a gente fica feliz que quando retorna, todas as 99 estão todas bem. Hoje está sendo muito mais pelo contrário.
Hoje é capaz de você ter que buscar 99. Mas por incrível que pareça, o comportamento hoje de muitos cristãos tem mudado de uma forma muito fácil. Isto é, para com o seu próprio irmão. Aí a gente teve a conotação, como nós gostamos de ler alguns textos bíblicos, a gente viu que o que aconteceu aqui, eles não sabiam. Ou seja, os filhos de Labão falou algo que ele não sabia. Então ele comprometeu aqui uma amizade, ele comprometeu aqui um ponto longo de trabalho, ele discorreu uma quebra de contrato, ele trouxe uma inimizade no futuro. Por incrível que pareça, foi várias tragédias que aconteceu aqui. E alguns pontos nós vamos falar hoje, provavelmente falaremos na semana anterior, semana que vem. Aconteceu tragédia, aconteceu roubo, aconteceu mentira. Até as filhas de Labão tinham algo não coerente para com seu pai. E isso se destacou. Eu gostaria de chamar a atenção os membros do congregado, para quem está assistindo em casa, que nós temos que ter muito cuidado com o que a gente vai falar. Porque às vezes você vai falar uma coisa que você não sabe a história toda. Aí quando você for de gaiato no navio, você se mete na conversa, quando vai ver, não é nada daquilo que você está ouvindo, porque você não ouviu as duas partes. É isso que aconteceu aqui. E aí a gente voltou e viu que o problema, ou melhor, o que aconteceu é que Labão e Jacó tinham combinado. Logo, Jacó tinha ido embora e ele tinha sabido isso aí Labão disse: não vai embora não, eu quero te pagar um salário. Diga aí quanto é que você quer. Mas eu não quero seu dinheiro não. Então já que você quer que eu fique, então os bezerros, os bodes que nasceram salpicados, gordos, esse vai ser meu. E aqueles que nascer normal vai ser seu. Está combinado. E o interessante é que os filhos de Labão recebem de toda a fazenda que já tinha os animais, e eles dão, como se fosse assim: eu quero deixar o campo limpo, porque o trato que eu fiz com o seu pai, você não sabe. Então o que é do seu pai, tome aqui, porque daqui para frente o que nascer a gente vai comparar. Se nascer salpicado, é meu. E os meninos não sabiam disso. Quando a prosperidade chegou na vida de Jacó, os meninos parece que foi tomado de inveja, de ciúme e mais algumas coisas para baixo, a ponto de eles ir lá e dizer: meu pai, Jacó está pegando tudo que é teu. A gente leu isso aqui de forma muito coerente. E quer saber? Ele está com toda a sua glória. Como dissesse assim: você vai ficar pobre. E Jacó está tomando tudo que é seu. Ou seja, Jacó não está roubando nada. Isso aqui é um acordo. No capítulo 30, no versículo 28, vamos ler o 27? Por favor, não feche a sua Bíblia. Você que está em casa, acompanhe a Bíblia. Então tomou Jacó varas verdes, de elamo, de aveleia e de castanheiro, e descascou nelas listas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. Versículo 38, os que estão me ouvindo, diga amém. E depois destas varas que ele tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha e bebia, e concedera vindo a beber. Verso 39, e concedia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó como combinado, tá, irmão? Você não ouviu essa conversa, você não sabe disso aqui no 40, e por que você está falando que você não sabe? Separou assim Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para listrar e todo moreno entre o rebanho de Labão.
e pôs o seu rebanho à parte, e não pôs como o rebanho de Labão. E sucedeu que cada vez, escute, que concebia as ovelhas forte, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, dos campos, para conhecer diante das vacas. Versículo 42. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Isso aqui é Deus usando ele. Deus estava querendo punir Labão, porque Labão ultrapassou com Jacó devido desvezes, alterando o nível de salário nos tempos que Jacó passou com ele. E Deus disse: agora eu vou lhe abençoar, eu vou te dar agora a benção agora vai estar com você. Eu não sei, às vezes Deus começa a abençoar certo irmão, que às vezes a gente está com a inveja com muita transparência. Você não sabe o sofrimento que ele teve para ter aquele carro, aquela moto. Você não sabe o sofrimento que ele teve para pintar aquela casa e botar aquele piso bonito na frente. Você não sabe o sofrimento. Você não sabe o sofrimento desse irmão que está aí com esse terno novo, o tanto tempo que ele teve pedindo ao Senhor para Deus lhe dar um carro, uma roupa. Glorifique a Deus. Olha para cá. Tem gente que fica satisfeito quando vê você com a sandália quebrada. Tem gente que fica alegre quando vê você sujo, mas não fica feliz quando Deus lhe dá um emprego, quando Deus lhe dá alguma coisa. E aí, observe só, a prosperidade estava acontecendo. E destaque aqui no versículo 43. E cresceu o varão em grande maneira, isto é, a pessoa de Jacó, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Por conta dessa prosperidade, dar-se-á as palavras a Labão sobre o que Jacó estava fazendo. Mas o que aconteceu aqui, do capítulo 30, do versículo 27 ao 43, eu peguei do versículo 37, porque a gente ministrou isso na semana anterior. Do capítulo 30, do versículo 27 ao versículo 43, a gente estamos observando ali um trato. É um combinado, é conversa de crente. Os filhos não viu, não ouviu, não participou, não viu a assinatura do contrato, então não tem direito de falar. Você se mete em confusão sem saber o que está acontecendo. E aí, quando acontece isso, o texto abençoa. Aqui começa o culto de hoje, tá, irmão? A doutrina começa agora. Quando ele soube disso, isto é, e outra, o pai, Labão estava em uma distância de 48 quilômetros. É só você observar no capítulo 30, no versículo 36. E por 3 dias de caminho entre si, a Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Ou seja, a distância que morava Labão e Jacó era de 48 quilômetros. 3 dias de viagem a pé, na condição do mundo antigo. Então, observe, né? Quando é fofoca, quando é coisa para dividir, para destruir, não mede distância, né, irmão? Não, e com esse WhatsApp hoje aí, só Jesus na causa, né? Só Jesus na causa. Com 48 quilômetros, na condição do mundo antigo, observe que chega até Labão. Labão muda o semblante. Jacó viu o rosto de Labão, versículo 2, e esse não era mais como ele antes. A gente conhece nós pastores, nós presbíteros, o diácono, o porteiro, o sonoplasta, o monitoramento, a liderança, a mãe, o pai. Ele conhece a mudança dos seus filhos. Você conhece. Você não chegou assim triste, você sempre chegava alegre. Por que esses dias você está chegando triste? Você está doente? Está acontecendo alguma coisa? E por que está com esse semblante? Isso aconteceu de uma forma muito contundente. O capítulo 31, no versículo 3,
Segura que eu quero ver, tá, irmão? Disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Glória a Deus. Chegou a hora de você sair daqui. Pega tudo que você tem e vai embora. Então enviou Jacó e chamou, presta atenção, o que houve, diga amém? Amém. Raquel e Leia ao campo e ao seu rebanho, e disse-lhe: minhas mulheres, eu estou vendo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. O meu sogro não é mais comigo. Eu vejo de indiferença. Eu não sei. Agora o texto ele dá a conotação do objetivo. Porém, o Deus do meu pai esteve comigo. Não esqueça dessa palavra aqui, que eu vou trazer uma conotação muito interessante. O Deus do meu pai esteve comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu poder tenho servido o vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que fizesse mal. Glória a Deus. Ele está conversando com as suas esposas. Quando ele dizia assim, os salpicados, agora preste atenção aqui, meus irmãos, é que Jacó está passando a informação do trato para a esposa. Eu quero dizer a vocês que a gente estamos indo embora daqui. Estamos saindo daqui porque Deus, Ele me prosperou. E a prosperidade que o Senhor me deu fez com que o seu pai ficasse diferente comigo. Eu estou dizendo aqui essa noite que por causa de uma conversa, as tragédias acontecem e continuam acontecendo. Por causa de uma má interpretação, as coisas começam a mudar e muita gente vai descendo a ladeira. E por que não começar exatamente por aqui? Jacó está na direção de Deus, está indo com ele a sua família. As duas meninas, isto é, Raquel, como é o nome da outra? Leia. Está sabido, os sabedores, ou sabedoras, no caso das mulheres. No versículo 8 é claro, quando ele dizia assim: os salpicados, é preciso ler isso aqui, serão do teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam o quê? Todos os rebanhos davam. Quer dizer que a temporada na fazenda de Jacó era só um favor a ele. Eu quero dar um recado a você, que Deus é por nós. Eu vou falar e vocês continuam. Quem está em casa acompanha. Se Deus é por nós, pode levantar a mão e aplaudir ali, por favor. Verso 9: assim Deus tirou o gado do vosso pai e deu a mim. O que era do seu pai, Deus está dando tudo a mim. As duas estão ouvindo, não esquecem, não? Raquel e Lia estão ouvindo isso. Vou repetir. Raquel e Lia estão ouvindo essas palavras. O gado, os animais que era do seu pai, Deus está dando tudo a mim.
Observe como se destaca os empecilhos e os problemas. Segura, meu irmão. Verso 10. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi. Observe que ele agora está tratando no espiritual para com as suas duas mulheres. Ele sai agora, isto é, do combinado, meu amigo Natanael. Ele sai da conversa combinada com Labão e agora traz a conversa espiritual entre ele e Deus. Glória a Deus. Aqui vai entrar uma palavra para famílias. Eu não vou muito me apropriar aqui, tá certo? Mas para quem é eleitor aí, vai pegando no ar. Veja só. Sucedeu o que? No tempo em que o rebanho concedia, eu levantei os meus olhos e vi, em sonho, que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, quando ele viu, olha para cá, quando ele viu os bodes salpicado e malhado, o Senhor dá uma visão a ele. Então a visão está na concordância do momento que ele pega o galho, que ele descasca, que ele dá ao rebanho, e o rebanho vai acasala-se e pare novos rebanhos. O processo, aleluia. E esse processo, quando o processo é dado a favor à igreja, meu Deus. Quando o processo dá favorável àquele que está no culto de doutrina, Deus clareia os olhos. Deus revela o profundo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. É importante passar pelo processo. É loucandeci. Estocando remanda e vacicando. Ele está passeando aqui. É importante passar pelo processo. E por favor, é muito importante pedir, por favor, pegue os galhos certos. Anotem: alamo, aveleira e castanheiro. Eu quero lhe dizer que em tudo que você tocar, você teve um encontro lá em Betel? Tudo que você tocar, você está ferido na perna, você está mancando, Jacó, mas em você tem um dom, que tudo que você coloca, as duas meninas estão ouvindo, as duas estão ouvindo a revelação. A revelação chega para uma mulher chamada Raquel e Leia. Vocês lembram que eu disse a você, o Deus dos meus pais? Ele está passando para as suas mulheres que ele tem um Deus. Aleluia. Quem tem um Deus aqui? Satanás fica enraivado quando você levanta a mão para dizer: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Eu tenho Deus. Continua descascando. Castanheiro, alambeiro, apaquiloba, mas eu estou cansado. Eu não aguento mais. Só enxuva, oração, ciclo de oração, vigília, matutino. E como se não bastasse, é meu relógio de oração. Eu não aguento mais. Descasca. Descasca que você vai ter uma revelação do que está dentro. Porque tem gente que está querendo viver a superfície, quer que Deus revele sentado, igual a Jonas. Eu estou sentindo a presença divina.
esforçar. É por isso que estão presos. Não ouve a voz de Deus dizendo assim: ó, ora, chegou a hora de você sair desta terra. Tem pessoas aqui em casa que Deus era para desenvolver um talento tremendo na terra. Deus quer usar suas mãos para curar, para expulsar demônios. Mas você está sentado como cá de galho para você descascar. Oh, Jesus! Eu encano rebantar se levanta. O trato já foi feito, minha filha. O Deus de Jacó é o teu refúgio, a tua fortaleza. Não tema. Está sentindo vontade de glorificar? A presença está aqui, viu? Vai, Jesus! Descasca, mulher. Dói o joelho, dói o cotovelo, dói a testa, dói a coluna, na cantera. É dor de cabeça, é tontice, é vontade de vomitar. Aí vem a fome, aí vem a perseguição, vem a dívida. Aí vem a coisa daqui, a coisa dali. O menino tá, o menino cai, vai levar para o médico, e compra daqui, e compra dali, e tanta coisa. É preço da revelação. O Senhor te trouxe aqui para te falar isso. Jesus, tem alguém glorificando, eu continuo paro. Porque aqui quem manda é o Senhor, não é eu. Tem hora que é o couro da gente solta da pele. Tem hora que a gente chega mancando. Tem hora que parece que a gente perdeu a audição, a visão de tanta guerra. Satanás, ele aproveita porque esse corpo da gente é cansado. E a gente somos falhos. E muitas das vezes ele seta. Eu ia fazer a obra de Deus na praça pública, pregando na praça pública dos ônibus, chegava em casa, os filhos estavam todos doentes. Como dissesse assim: se você ir de novo, eu mato eles. O diabo quer parar você com essas consequências que te arrodeia. Você está ouvindo, Jacó? Não esqueça que tu tem um Deus. Não jogue na lata do lixo a bendita esperança. Ou quem está em casa, volta a congregar, viu? Para de negócio de ficar em casa. Vou ficar em casa. Vem não, volta a congregar. Volta a congregar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O versículo 12. Vamos mastigar a palavra, vamos ler a Bíblia. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos esses bodes que cobriam o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo. Esqueça disso não, viu? Tenho visto tudo o que Labão te fez, e você teve domínio próprio, você teve controle emocional. Você não deu um palavrão. Você não jogou o copo no chão. Você não ameaçou. Você guardou os frutos do Espírito. Você não é igual a muitos que falam línguas lá e em casa dá palavrão. Não, você é controlado. Você é diferente. Viu? Você é diferente porque você teve um encontro comigo. E quem tem encontro com Deus muda de dentro para fora. Eu vi tudo. 14 anos trabalhando. 14 anos trabalhando. E dentro da sua casa você só comia leite e manteiga. Linguagem de hoje, tá?
uma prova terrível, mas você não perdia e não temia. Você era destemido. Oh, elevama até. O que está acontecendo com muitos crentes hoje no Brasil? Que qualquer coisa que abandonar o Rei Jesus, vou falar de novo, qualquer coisa que abandonar o Rei Jesus, não é qualquer outra pessoa, é o Rei Jesus. Se o Rei Jesus está abandonando, que dirás? Tenho visto tudo, viu? Que Labão te fez. E ele guardou isso. Culto de doutrina, se você só veio ouvir, você que está em casa, se você só ouve culto de doutrina, só ouve aquele cultinho de escola dominical, vem com o discipulado, para não ficar muito tempo naquele sofá, você está perdendo seu tempo. Porque ninguém pode sair dentro da casa de Deus com as vestes sujas. Os sacerdotes, vou entrar em um tema aqui mais diferenciado. Os sacerdotes, uma vez no ano, entrava dentro do templo, mas ele não entrava de vez. Por mais que ele trouxesse animal limpo e sem defeito, eles entravam, deixavam o animal no pátio. Primeira coisa que o sacerdote tinha que fazer: ah, pastor, mas na ordem a gente vê logo de cara o altar do sacrifício. Logo após o altar do sacrifício tem uma mesa, uma bacia de bronze, de água. Então deveria a gente seguir o passo a passo. Mata aqui e depois limpa a mão. Negativo. Primeiro tu tem que lavar as mãos. Meu Deus! Quando eu fui para os exteriores, o Senhor me deu 5 revelações, e uma delas foi a visão que o homem tem na pia de bronze. Eu passei 1 hora ministrando em uma igreja só sobre a bacia. Por quê? Porque se eu estou com a mão suja e a água está parada, ela concentra a minha personalidade. Quando eu vou lá, se ela estiver agitada, eu não vou reconhecer eu mesmo. Meu Deus! Eu estou agitado no dia, né? Eu estou agitado. Mas quando eu chego, eu estou dando essa minha oferta aqui, eu estou tudo aqui. Eu estou bem vestido para dar glória a Deus, inclusive estou fardado. Bacana. Porém, você precisa, antes de apresentar um louvor a Jesus, olhar o seu próprio rosto. Solta a glória que melhora, meu irmão. É melhor que você vai olhar seu rosto, vai perceber, rapaz, o deserto, mesmo eu andando certinho, não teve como eu não sujar o rosto, porque no deserto nós somos patentes, a poeira suja o pé, suja a mão, suja o rosto, mas tem pia. Toda a igreja, aleluia. Quando você entrou ali, os anjos disseram: seja bem-vinda, minha irmã. Quer limpar a mão, quer limpar o pé? Fala, alguém limpou o pé aqui hoje? Limpou o pé, limpou a mão, limpou o rosto, limpou. Então sinta. Vai entrando aqui de Labianda, o homem de branco, de vasto, de cló, ele está do lado de cada crente aqui. Levante a mão, dê um grito de glória a Deus aí. Ô Jacó, você está ouvindo o que eu estou te falando? Eu estou te mostrando em visão, e eu estou te falando que eu estou vendo o que Labão fez com você. Você sabe por que eu estou vendo? E você sabe por que eu estou te revelando? O porquê está tudo salpicado? Eu vou ler para você, se dá glória a Deus se vocês quiserem. Verso 13: eu sou Deus de Betel.
Eu sou o Deus de Betel. Betel é casa de pão. O diabo tem uma raiva de um desviado. Olha para cá. O diabo tem uma raiva daquela pessoa que tem que nos afastar. Sabe por quê? Porque um dia aquela pessoa conheceu a casa de Betel. Se o diabo, o que mais o diabo queria era que descesse uma tragédia e matasse, dizimasse centenas de pessoas em cada país por dia. Porque no Brasil, em alguns países, aleatoriamente acontece, isto é, na permissividade de Deus. Deus não permite, aliás, deixa eu ser mais claro. Todo mundo que está aqui hoje nesse culto era para estar morto hoje. É hoje. Será para morrer hoje, irmã? Viu, pastor? Sim, meu irmão, que foi? Tu era para morrer, pastor, hoje. A irmã pode me dizer por que eu não morri? Diga, pastor. Porque o laço. Alguém pode glorificar a Jesus hoje aqui? Ora, diga, Salvador! Se não fosse o Senhor que tivesse ao nosso lado, o inimigo tira a ferida da mão do irmão aqui, a minha, para eu não tocar mais violão, hino de fogo? Não, meu filho! O inimigo deveria me matar, estraçalhar, para nem reconhecer no caixão. Sai da frente, covardia. A igreja tem um dom. Dá um grito aí, meu irmão. Dá um grito aí. Dá uma glória a Deus, irmão. Eu sou o Deus de Betel. É assim mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Segura a outra revelação e a menina olhando. Glória a Deus. As duas mulheres observando. O alvoroço da fofoca vem daqui a pouco. É importante ouvir a revelação, tá? Para se assegurar na pancada que vem depois. Eu sou Deus de Betel, vírgula, onde tens. Eu estou lembrando o que você fez, irmão. Você ungiu uma pedra, você pegou uma pedra. Eu vou falar para você lembrar que eu sou bonito. Algum pastor, uma vez, lembra disso aqui? Quem lembra? Eu sou Deus. Quando você botou a pedra lá e disse assim, ó, aqui hoje determina que é a casa de Deus. Você pode levantar a mão para o céu? Levante a mão para o céu. Você levanta a mão para o céu, Deus vai na direção do problema que está dentro do seu lar. E Deus está dizendo, por causa desse culto, por causa da perseverança, por causa da concordância, eu entro com providência e arranco aquela doença lá. Eu trabalho nele, campanha. Eu trabalho, eu opero, eu faço, eu cuido dos netos que são seus, que são meus filhos. Eu cuido dos seus filhos. Eu cuido do teu esposo, da tua esposa, da tua finança. Eu cuido de ti. Eu cuido da tua mente. Tu era para ter um AVC. Nada canta. Mas eu se assegurei. Eu deixei de escorrer o sangue tranquilo no teu cérebro. A labra canta. A labra terapia. Tu era para ter um câncer. Mas eu disse, não, ela não. Ele não. A segunda dando glória a Deus e aleluia, porque ele merece. Vai aplaudir, vai fazer o que para Jesus, minha irmã? É para Jesus, para mim não, viu? Joga para lá. Você colocou uma coluna, moço, eu estou vendo. Você sofrendo, você conseguiu estabelecer uma coluna. Que crente é esse? Será que congrega em Salvador? Ei, Natanael. Ei, meu amigo Israel. Você sofreu 14 anos, ainda teve força de fazer uma coluna.
Ele não esquece. E por favor, isso está escrito em Deuteronômio capítulo 23, ou é 7. Você vai perceber lá, se você quiser o voto, cumpra. Cuidado com as suas emoções. Aí eu vou, quando deu uma ideia, eu vou. Quando deu eu vou. Esse aqui é de Jesus. Eu vou fazer a obra. E aonde está o cumprimento do voto? Eu acabei esquecendo e essa noite Deus me lembrou. Olha ali. Então assim quando terminar o culto, sai correndo. Aleluia. Glória a Deus. Ponto e vírgula. Olhe dentro dos meus olhos. Levanta-te. Amanhã de manhã. É isso que está aí. Se a voz do Senhor não te der força para levantar agora, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Se este culto que o Senhor está no teu lado aí, e Ele é o teu marido, aleluia, oh, é levácia. Se tu não tiver força de mudar agora, amanhã não, é agora. Sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. E quem disse isso aqui foi Jacó. Jacó disse: eu vou votar. Lá ele fez o voto. E Deus está lembrando ele o voto. Você falou que ia votar. Glória a Deus. Glória. Vai para cá. Jacó, dá uma limpada no seu rosto. As meninas do lado ouvindo. E aqui entra, eu compreendo que, na minha opinião, não vai finalizar hoje. Eu vou me enxergar bastante desse ponto de vista. As meninas terminam de ouvir. Observe, Natanael, os obreiros aqui, mulheres guerreiras, senhoras e senhores. As mulheres ouviram tamanha revelação. Uma coisa é eu ter uma revelação, só eu. Porém, quando Deus lhe dá uma revelação que edifica você e faz com que o outro, e vai fazer com que o outro, através dele, se fortaleça em Cristo, mesmo que vocês não tenham visto o que o Senhor fez comigo ontem à noite, é exemplo, tá? Quando eu contar, a voz que sai daqui, sai a confirmação. E a confirmação faz com que o teu espírito ligue com o espírito que está em mim e que me deu a revelação. Por isso que o texto diz: o Espírito de Deus, ele está exatamente analisando o comportamento do espírito do profeta. Só que ele não é obediente a você. Você que tem um controle por ele. E por isso existe a testificação. Vocês conhecem, se eu chegar aqui na carne ou no espírito, ou se eu estou vazio, na hora que eu falo, na unção do espírito, se você não der glória, é porque o teu vaso está emborcado. Porque é interessante o vaso receber a revelação também. Por isso que é edificar, consolar e exortar. Todo testemunho, visão, mensagem, ensinamento, cânticos, oportunidade, vem com a intensidade de revelação. E o vaso precisa estar como vocês estão aí, ó, literalmente disposto a receber o azeite de Deus através da palavra, para suportar os dias maus. Por isso que culto você não pode estar distraído. Olha, já falei isso aqui várias vezes. Por outro lado, presta atenção, o verso 14. Vamos lá, meu filho. Alguém pode ler aí o verso 14? Irmã, deixa eu ver. Eneida. Verso 14. Leia aí, irmã Eneida. Então responderam. Raquel e Lia. Espera aí. Raquel e Lia, após ouvir tudo,
devia de ter uma intenção. Eu vou falar de novo. Depois que eu chego aqui, depois que qualquer outro preletor, o irmão que vai pregar amanhã, o daqui vai pregar depois da manhã, quando ele chegar aqui, anunciar a mensagem de Deus, seja lá 5 minutos a mais, todos precisam receber a revelação que o Senhor passou para ele. Então haverá mudança tanto nele anteriormente como presente hoje no mundo que vocês estão ouvindo. Então ela está ouvindo a revelação. Vamos ver o comportamento dessa menininha aí, Raquel e Lia. Quando ela ouviram, ele respondeu o quê? Disseram. Elas disseram: Há ainda para nós há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai. ainda para nós herança na casa do nosso pai. Peraí, não, peraí. A conversa está no espírito. Você está falando de herança. Então o que ela guarda, ela não guarda o que edifica. Ela não guarda o que edifica. Ela guarda. Quando Deus disse: pega tudo que tem e bora, volta para lá. Como o esposo estava cheio de coisas grandiosas, né? Bênçãos material, então ela vai pensar em herança. Irmã, já errou de novo. Porque seu esposo não tem falta de nada. Teu esposo tem gado, tem vaca, na linguagem nossa, tem ovelha, tem bode. Seu esposo está farto, está próspero. O que é que você quer com herança do seu pai? Você não está desligada, não? Você está casada ou não está? Tem glória a Deus não, né? Eu falei que ia enfrentar. Repare que não tem mais glória a Deus. Por quê? Porque está ligado na herança do pai. Agora, senhoras e senhores, minha mão de misericórdia aqui, ó. Eu vou aqui me segurar no púlpito, porque veja que tipo de herança ela queria. É dito ele. Meu irmão, tem gente que vai ficar na igreja anos e anos. Pastor, você é muito assim, eu muito não, meu irmão, é a Bíblia. Eu estou mostrando a Bíblia, o senhor discorda? Então, por favor, pega uma tesoura e corta os versículos. Porque é a verdade. Tem pessoas piores do que esse comportamento aqui. E eu vou lhe dizer uma coisa mais. Raquel foi uma pedra de tropeço para Jacó. Primeiro, não era para casar com Raquel. Não era. Era para ele casar com uma das filhas. Qual é a primeira filha que ele casa? Oi? A prima dele que alguém enganou. Se casou, um abraço. Porque ele amava Raquel, por causa do amor, ele acabou ficando sofrendo. Quer ver uma coisa? Só para que vocês se deliciem mais no que o Espírito está falando para vocês. Capítulo, deixa eu achar o versículo. Tenha paciência. Tenha paciência. Capítulo 28. Verso 1. Bota aí, meu amigão. Vou lhe mostrar que não era para casar com Raquel, e sim com uma das filhas. Isaac chamou Jacó e abençoou e ordenou-lhe, vou falar de novo, ordenou-lhe, dizendo-lhe: não torneis mulher de entre os filhos de Canaã. Vai embora. Levanta-te. Vai para onde? Vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe. Quem? Pai de tua mãe, obviamente, isso aqui é o pai também de Labão. E torna de lá uma mulher. A mulher de onde? É quantas mulheres? Peraí, faz assim todo mundo. Você que está em casa, é melhor ler Bíblia, tá? Não era para ter dois. Era para ter só um. Por causa do amor. Deixa eu enxergar meu pecado. Eita, eu quero. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nome de Deus. Qual que vai ser? Das filhas de Labão, irmã da tua mãe, ele recebeu uma ordem distinta e disseminada.
direitinho. Gente, depois que a gente aprende direitinho, só erra porque quer errar. Voltando lá no capítulo, isto é, 31, no seu versículo 15, nós temos 8 minutos para encerrar o culto. Não nos concederá Ele, não nos concederá Ele como estranha. As meninas estão conversando e o homem que terminou de pregar está ouvindo. As duas mulheres estão conversando e o esposo que terminou de entregar a revelação está ouvindo e está esperando para ver se essa conversa carnal vai parar. E aonde vai parar? Meu Deus. Olha o equilíbrio. Observe aqui que ela está dizendo uma para a outra que o pai dela, ele tem um comportamento estranho com elas. Ele considera eu e você, Raquel, como estranho. E observe que é filha. Isso aqui tem uma mensagem para a família. Isso aqui tem uma mensagem para pai e mãe, que os filhos tratam como estranhos. Ministro em outros lugares, agora com educação, e seja expulsando. Pois, ela está dizendo aqui o porquê. Provavelmente ele está estranho por causa disso. Pois vendeu-nos e comeu tudo o nosso dinheiro. Ela está tão apegada a querer saber a herança, que ela já sabe que o pai não tem nada mais lá. Por quê? Além de ele pegou, ele fez o quê? Comeu, acabou. Repare que tem gente que o coração fica maquinando ele. E tem gente que sabe que isso é só, mas continua futucando. Tem gente que quer ver mesmo a bagaceira, a miséria. Tem gente que quer ver o sangue derramar. Você está vendo que tem gente que está querendo tirar a revelação do esposo? Você está vendo que tem mulheres e homens também que querem botar briga na família? É o que a menina. Eu não sabia disso, não. É o que seu pai fez? Era mesmo. Então aquele dinheiro? Eu estava amando você, mas porque eu não estava com coragem de pagar. Aí ele fica cheio de ira e vai tirar a pergunta. Você já está entendendo? Aleluia. Mas o equilíbrio é tão importante. É tão. Gente, semana que vem, vocês vão ver o que Raquel fez. Vocês observarão o que essa mulher fez. E lá no capítulo 35, ele teve, que ela, a gente vai ver semana que vem, ela rouba. Ela rouba o quê? O quê? O que ela rouba? Ídolos. Ela pega os ídolos. O ídolo que ela pega. Agora, peraí, se ela pega ídolo, então o pai dela não tinha nada a ver com história de crime. Já vou demonstrar semana que vem, tá? Na Bíblia, que ele mesmo fala com a língua que o Deus não é dele, o Deus de Jacó não é dele. Veja que família foi se meter. Um casal saia fora, rapaz. E por favor, mulher, se desapega dos seus pais. Logo você vai entender mais ainda. Observe como é interessante. Eu vou pular um pouco aqui, semana que vem eu volto lá para o capítulo 3, versículo 13, se assim o Senhor permitir. Então se levantou Jacó e seus filhos, suas mulheres, sobre os seus camelos, foi para Canaã, verso 18. Verso 19. Havendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai. A minha pergunta é: por que Jacó não viu esse furto? Sabe por quê? Para colocar vocês em pé? Porque ele estava com pressa.
E tudo que você faz com pressa, quando você é muito agoniado, você não tem raciocínio, você passa desapercebido. E principalmente aquela pessoa que está com o espírito ruim, de querer tirar, ele percebe seu descuidado, como você está meio agoniado, então você sempre esquece o valor. E aí o que é que acontece nesse momento? Eu vou te mostrar no texto, versículo 20. E arquivou-se Jacó, e esquivou-se Jacó de Labão, está vendo você? E o arameu, porque não lhe fez saber que... Oi? Estava com pressa. Se coloca de pé. Aleluia. Satanás fica observando seus comportamentos. Satanás fica observando se você ou eu somos relaxados do lado das coisas de Deus. Por isso que tem gente com dons enterrados. Semana que vem, talentos não desenvolve mais. Se Deus tomava em profecia, cessou. Por quê? Olha que recebeu a revelação, eu acabei de falar, mas a agonia era tamanha. Ele se esquiva de Labão, e a menina está de olho de quem? No marido para ajudar? É negativo. Estou de olho no meu pai. Eu quero pegar os ídolos para prejudicar o esposo depois que fugir. Está difícil da glória, né, irmãos? Levante as duas mãos para o céu. Segura, por favor. É muito bom estar aqui, Senhor. Pedro disse: façamos 3 cabanas. Quando não precisa mais de cabana, porque o tabernáculo, que é Jesus, o templo, o Espírito que habita nesse templo aqui, somos nós. E com a mão levantada minha também, eu te peço, não me deixa ser enganado. Não deixa essa irmã, esse irmão ser enganado. Não deixa Satanás entrar, Senhor, com palavras que não sejam verdadeiras. Que seu Espírito possa tomar direção, nos cuidar, guardar, levantar, fortalecer a toda a congregação, essa irmã, esse irmão que está ouvindo em casa, que está atribulada porque alguém enganou ela, alguém furtou, alguém roubou, tirar a esperança, a alegria. Senhor, esse homem que não tem um bom comportamento em casa, eu te peço, entre com providência, quebra toda barreira, todo espírito desavisado na vida desse moço. Muitas das vezes, meu Deus, dentro da tua casa é simplesmente uma capa. Oh Deus, está pior do que Bartimeu. O necão, Bartimeu já demonstrou a todo mundo que ele era cego. Tem pessoas no meio da multidão dizendo que está vendo sem ver. Nós te pedimos humildemente, entre com providência nas congregações em Salvador, nós pastores e amigos, em todas as congregações, aviva, fortalece as igrejas. Tira, Senhor, esse espírito de engano. No nome de Jesus. Digam amém, meus irmãos. Ao findar da campanha, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Quem pode dizer amém? Antes de a gente liberar